bastidor que aconteceu ontem. Inclusive, informação, tá? O novo contrato do Flamengo com a Adidas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Aqui no canal a gente tem um vídeo contando tintim por tintim, cada detalhe desse novo contrato do Flamengo com a Adidas. Contrato milionário, então vale a pena assistir esse vídeo aí, tá aí. Só botar Vene Casagrande, YouTube, Flamengo e Adidas, com certeza vai aparecer. Só que nessa reunião do Conselho Deliberativo, enquanto acontecia a reunião, a alguns metros da sede do Flamengo, lá na Gávea, que na verdade fica no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, estava acontecendo um lançamento de um livro que se chama Paixão e Sucesso, a gestão que transformou um clube. Inclusive eu recebi esse livro, vou até fazer questão numa próxima oportunidade mostrar esse livro para vocês aqui. E estavam lá Eduardo Bandeira de Melo, pessoas que fizeram parte da gestão Eduardo Bandeira de Melo de 2013 a 2018. Vale ressaltar que várias pessoas que participaram dessa gestão foram convidadas para falar no livro também. Valim Vasconcelos, Landim, vários VPs foram chamados. Mas aceitavam ou não. Lá na reunião do Conselho Deliberativo, enquanto acontecia esse lançamento, na reunião do Conselho Deliberativo, Valim Vasconcelos, homem forte na política do Flamengo e que fez parte tanto da gestão Eduardo Bandeira de Melo quanto da gestão Rodolfo Landim, pediu a palavra na reunião do CODE e criticou a postura dos responsáveis pelo livro. Valim foi aplaudido de pé por algumas pessoas presentes na reunião do Conselho Deliberativo. Uma fonte minha que estava na reunião me resumiu o que ele disse, abre aspas, ele parabenizou o balanço, disse que ficou feliz vendo 10 anos depois que eles começaram tudo, e estavam ali na reunião ele, Landim, Rodrigo Toches, BAP, etc. Aí mencionou o Goni e o falecido Carlos Ian Goni, que começaram o projeto, mas mesmo assim eles não se sentiam únicos responsáveis. E sim, todo o conselho que estava ali se dedicando junto com eles até 22 horas da noite, 10 horas da noite, durante todo esse tempo para as aprovações e etc. Aí ele é obrigado a ver meia dúzia de sócios lançando o livro como se fosse o responsável, os responsáveis pela transformação. Valim, em contato comigo, confirmou que de fato... Ih, rapaz, o Flamengo acaba de confirmar uma informação que a gente publicou aí. Valim confirmou que teve esse discurso e vida que segue. Galera, é o seguinte, já que o Flamengo acabou de confirmar, vai para o jogo. O Flamengo confirmou que Gabigol está relacionado para pegar o Amazonas nessa quarta-feira no Maracanã. Eu acho certíssimo, mesmo que ele não tenha condições de jogo. Desde fevereiro sem entrar em campo contra o Fluminense, naquela vitória por 2-0. Mas, gente, na boa, não há motivos para o Gabigol não ir. Vamos lá. Qual é o aperitivo que o torcedor do Flamengo teria de ir num jogo desse? O Flamengo vem jogando mal, jogo 9h30 da noite, ingresso caro. Amazonas, um time fraco, todo mundo sabe que o Flamengo deve ganhar. Qual seria o aperitivo? O aperitivo veio. O Gabigol, a atração à parte veio. Só do Gabigol estar relacionado, isso já é uma atração para a torcida comparecer em massa ao Maracanã. Ou vocês acham que isso não vai acontecer? Ou o Gabigol voltou? É óbvio que vai. Tá certo. O Gabigol é gigante na história do Flamengo. O Gabigol, olha só, a gente vinha falando das atuações do Flamengo, do Tite, preservando ou não. O Gabigol conseguiu mudar o foco do Flamengo. Era a notícia que o Flamengo precisava. A notícia extremamente positiva. Agora, a gente só está falando do Gabigol, não está falando do Tite, por exemplo. Certo o Gabigol ir para o jogo, certo o Tite relacionar o jogador, certo a diretoria, certo e a comissão, a assessoria do Flamengo em confirmar que ele vai para o jogo. Porque a gente publicou nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, que Gabigol iria para o jogo. Mas quando o Flamengo vem oficialmente diz que ele vai para o jogo, isso ajuda demais e com certeza o público vai marcar muita presença no Maracanã nessa quarta-feira para dar apoio ao Gabigol. Os bastidores desse retorno do Gabigol, ele foi muito aplaudido pelos funcionários, muita gente o abraçando, o Tite extremamente feliz. O Gabigol, um cara que é querido internamente por funcionários, voltou feliz da vida, estava muito contente, ele falava isso o tempo todo lá no CT Ninho do Urubu, que estava muito feliz de poder voltar.
Se põe no lugar do Gabigol, um pouco de empatia. O cara ficou um tempão, mais de um mês afastado, sem poder nem ir ao Ninho do Urubu. O cara tá de volta. Tá de volta. Fazer uma analogia esdrúxula. É basicamente na época de escola, você amava o seu ambiente de escola, e aí você ficava um longo período doente. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou dando esse exemplo. Lembro como se fosse hoje. Aí fiquei um longo período doente. Na época eu peguei dengue, só para vocês terem noção. Cara, e quando eu voltei para a escola eu fiquei muito feliz. E o Gabigol está tendo essa emoção novamente. Só de viver a atmosfera do jogo nessa quarta-feira para ele vai fazer bem demais para ele. Ouvir a torcida gritar o nome dele. Tá certo, o Gabigol tinha que ir sim para o jogo. Bola dentro de todos os envolvidos nessa decisão. Hoje surgiu uma notícia lá de Belo Horizonte que o Gabigol poderia ir para o Cruzeiro. Gente, não procede isso, de verdade, isso não procede, não tem nada, nenhuma possibilidade disso acontecer agora, até porque o Cruzeiro está passando por uma mudança de gestão. O Ronaldo, que era dono da SAF, vendeu a SAF para Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho BH, que é um cruzeirense fanático, sempre ajudou o Cruzeiro. Não tem nada disso nesse momento, não caiam nessa, digamos, fake news, não procede essa informação que Gabigol pode ir para o Cruzeiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, vou falar aqui do Landim, que deu uma entrevista ao GE e falou sobre estádio próprio. Para ter um estádio de 80 mil pessoas no espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical e bem diferente do Maracanã. Abre aspas para Rodolfo Landim em entrevista ao GE. É sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Em volta dessa praça a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. Tudo isso já foi pensado. Quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas. Mas é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída. Por exemplo, para atender a legislação de corpo de bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil pessoas, seria uma arena bem mais vertical. Tá aí, Rodolfo Landim voltando a falar em estádio próprio. Eu acredito que ele vai fazer de tudo para tirar esse projeto do papel, porque, repito, só falta isso para a grandiosa história do Flamengo. Ter um estádio próprio e um estádio grande. Não vem com esse papinho de estádio pequeno só para dizer que tem, não. Se é para ter estádio, que tem um estádio com uma capacidade boa. 80 mil pessoas, eu acho uma capacidade bem razoável. Claro, quanto mais, melhor. Mas se for 80 mil pessoas, eu acho um estádio com uma boa capacidade. E vocês, o que vocês acham? Podem opinar bastante. Tamo junto, galera. Um beijo para vocês. Forte abraço e fui!